Olá! Quando a gente tem aquele paciente com tosse de curso prolongado, está no nosso consultório e a gente não sabe o que fazer. É do pneumo? É do gastro? É do otorrino? E aí? É ou não é doença do refluxo? Ele vai ser o paciente para uma supressão ácida avançada? Carla Granja, eu tenho essa pergunta para você. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a tosse que provocou o refluxo provocou a tosse? A supressão ácida é a resposta para tudo isso? Essa é a pergunta que a gente já faz há alguns anos, né? Acho que esse foi o primeiro na FAD online, web, né? Em plena pandemia, esse foi o tema: o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, a tosse ou o refluxo, enfim. Mas assim, a grande verdade não é nem a minha resposta é assim: eu não sei se esse é o paciente para supressão ácida, né? Eu acho que é isso que os trabalhos têm mostrado hoje em dia. Então, não é nem a supressão ácida avançada. Será que esse paciente nós devemos retardar o diagnóstico ou conclusivo desse paciente, ah, propondo uma supressão ácida por 8, 12 semanas? Inicialmente, os trabalhos mostravam que esses pacientes necessitavam de um tempo mais prolongado de supressão ácida. E atualmente o conceito é que esses pacientes eles são tão refratários a uma melhora dos sintomas supraesofágicos com a supressão ácida, que é importante que a gente defina o papel da doença do refluxo efetivamente na gênese daquele sintoma. Porque são sintomas multifatoriais que realmente a gente pode ter a doença do refluxo como um cofator ou como um fator na gênese daquele sintoma. Mas, então importante a gente definir isso para saber se a gente efetivamente vai tratar a doença do refluxo gastroesofágico. E mais do que isso, às vezes o paciente não tem doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, ele não tem uma exposição ácida aumentada, mas ele tem, por exemplo, uma tosse relacionada a um refluxo que é fisiológico. Então, aquele estímulo que é fisiológico, ele é suficiente para desencadear um reflexo de tosse naquele paciente. E aí, na verdade, talvez a resposta também não seja só supressão ácida, né? Porque a supressão ácida, ou aquele paciente que tem um refluxo fisiológico, talvez a supressão ácida não vá resolver e é por isso que esses pacientes são refratários. Talvez a gente tenha que trabalhar a sensibilidade desse paciente àquele estímulo que é fisiológico. Então, é importante definir o papel da doença do refluxo primeiro, antes de propor um tratamento com uma medicação que faça a supressão ácida. Carla, você tocou um ponto extraordinário. Eu sempre fiquei angustiado na literatura porque eu sou um cara saudosista, eu gosto de lembrar do passado. Tinha um professor que falava para mim: você não sabe o que tem corticoide. Você não sabe o que tem corticoide. Ele é professor de otorrino. E isso daí me deixou atento que muitas do passado a gente não sabia o que tinha na orofaringe e dava inibidor da bomba de próton. Os últimos guidelines mostraram justamente isso. Se você tem um sintoma atípico, como tosse, esse paciente, principalmente tosse, esse paciente não tendo um sintoma atípico aqui atrás, é um paciente que precisa, primeiro, antes da inibição ácida, um paciente que precisa de um diagnóstico. É um paciente que vai precisar ir para uma endoscopia, um paciente que vai precisar ir para uma impedância pH-metria. Por quê? A grande maioria das vezes esse paciente não vai ser o refluxo a causa da tosse. A tosse vai ser multifatorial. E você muitas vezes vai dar uma supressão ácida, às vezes vai carimbar esse paciente como um refratário, vai tentar dar medicações cada vez mais potentes, sendo que o paciente não tem dependência do ácido para a geração do seu sintoma.
Por isso a importância de uma metodologia diagnóstica adequada num centro de motilidade. Então, se um paciente está lá com tosse de curso prolongado, primeira coisa, investigue com o otorrino se não tem nenhum gotejamento posterior, se não tem nenhum fator alérgico, se um paciente não tem nenhuma alteração respiratória com o pneumologista. Isso nós temos que ter uma equipe multidisciplinar para poder fazer essa avaliação. Esgotado tudo isso, vamos observar, o paciente tem ou não tem um quadro clínico típico? Não tendo, um paciente que vai precisar inicialmente fazer uma investigação. Quando o paciente tem um sintoma típico, como a pirose, o consenso europeu, o consenso americano, considera a possibilidade de você fazer um teste terapêutico de 8 a 12 semanas com inibidor da bomba de prótons de forma dobrada, de dose dobrada. Sendo que, muitas vezes, a resposta positiva você não consegue definir se vai ser a causa da doença do refluxo, que o paciente pode melhorar como efeito placebo. Isso que é interessante. E aí você não consegue muitas vezes correlacionar. Se o paciente tiver recidiva, e aí tem um adendo lá que é muito interessante, o paciente deve permanecer ou deve ficar em uma observação ou voltar para um diagnóstico. No nosso consenso, o paciente, quando tem sintoma típico, eles aconselham fazer uma endoscopia digestiva para poder observar se tem ou não uma lesão de mucosa. Então, a inibição ácida, Carlinha, vai ser efetiva para aquele paciente que você diagnostique que ele realmente vai ter uma atividade ácida relacionada à tosse, tá? E lembrando que ele pode ser uma sensibilidade no esôfago distal ou uma microaspiração, então muitas vezes a pH-metria não consegue definir adequadamente para esse paciente, por isso a importância da impedância e pH-metria. Usar o inibidor da bomba de prótons de forma dobrada, dose dobrada, orientar o tratamento, mas também, Carlinha, pegar esse paciente pode ter uma síndrome de hipersensibilidade orofaríngea, hipersensibilidade traqueal. É um paciente que precisa muitas vezes de você anexar um neuromodulador, uma pregabalina, uma gabapentina, ou trabalhar com esse lado, principalmente na orofaringe, se o paciente tem alguma sensibilidade a mais. Pode usar um tricíclico também, mas só a supressão ácida, esse paciente muitas vezes você não consegue uma efetividade clínica. Pode conseguir a terapêutica da supressão ácida, mas muitas vezes não consegue uma melhora clínica do paciente. Por isso, a supressão ácida, eu acho que, como você falou, precisa ser direcionada. Isso os trabalhos mostram muito bem para a gente, não é isso, Carlinha? Direcionada. E mais do que isso, assim, é importante a gente não rotular esses pacientes como portadores de doença do refluxo gastroesofágico. Nós não precisamos brigar. Os gastroenterologistas não precisam brigar com os otorrinos, nem com os pneumos e deixar os nossos pacientes perdidos sem saber o que fazer, né? Eu acho que, na verdade, tudo precisa ser muito bem avaliado e esse paciente precisa ser orientado de que ele pode ter um componente de doença do refluxo gastroesofágico, mas precisa esclarecer se realmente isso está acontecendo para fazer uma proposta de tratamento adequada. É isso. Acompanhe o nosso Descomplicando, acompanhe o canal do NAFAD. Nós estamos nessa revolução da neurogastro, conectados de todas as plataformas com você a qualquer momento e contamos com você para poder assinar. Vai lá, coloque o sininho, espalhe, compartilhe esse vídeo com mais colegas. Vamos impactar e vamos fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Um forte abraço, até o próximo vídeo.